Foi nem carne nem sangue, o próprio Deus. Feche seus olhos, vamos orar apresentando a Deus essa noite. Soberano Deus, eu te peço, Pai, abre o nosso entendimento. Deus, tira toda a dificuldade, todo o cansaço, todo empecilho, todo embaraço, tudo aquilo, meu Deus, que impede de termos o desejo de ouvir, de aprender a Tua palavra, meu Pai. Queremos nessa noite, meu Pai, sermos saciados, porque a Tua palavra é o que nos alimenta, a Tua palavra é o que nos dá força, a Tua palavra é o que nos dá vigor. Deus, eu oro nessa noite, meu Pai, apresentando esse estudo, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco de maneira poderosa, em nome de Jesus. Os que creem diz amém. Tá, hoje nós vamos falar sobre ouvir a voz de Deus, e a parte inicial é essa parte aqui onde tem um Adão e a Eva, tá vendo aqui, ó? Essa parte onde tem um apóstolo, aqui o apóstolo e a bispa Aurélia, é a segunda parte. Nós vamos começar nessa primeira parte aqui, ó, onde tem o Adão, a Eva, onde tem um pezinho de árvore, onde tem um coração aí com a cruzinha. Ouvir a voz de Deus. Quem aqui já ouviu a voz de Deus? Para muitas pessoas, ouvir a voz de Deus parece um desafio, é ou não é? Parece que Deus só fala com alguns, não fala com todo mundo. Parece que a voz de Deus é estranha. E nessa noite nós vamos embarcar em uma ministração, em um estudo, onde você vai aprender a ouvir a voz de Deus, onde nós vamos discernir, porque muitas vezes Deus está falando, a pessoa só não tem o discernimento, que é a voz de Deus. Então nós vamos aprender hoje como que é a voz de Deus, como que Deus fala, quando é que eu sei que é Deus falando. Será que Deus fala todo dia? Será que Deus fala só com os pastores, só com os bispos? Com quem é que Deus fala? Nós vamos aprender nessa noite, amém? Aí tem aqui uma pergunta já inicial: Deus fala ou não fala? Deuteronômio 5:24, abre aí, Melks. Diz assim: e disseste, eis aqui o Senhor nosso Deus, e nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos o que? A sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este permanece vivo. Tem gente que diz assim: se você vê Deus, você vai morrer. Aí tem outros que falam assim: não, no dia que Deus falar com você, no dia que você ouvir a voz de Deus, você fica surdo. No dia que você ouvir a voz de Deus, você morre. Isso acontece? Não, não é assim. Olha o que o texto está dizendo. Eles ouviram a voz de Deus e disseram: o nosso Deus falou. Deuteronômio 5:24 diz que Deus falou, e Deus fala com quem? Com o homem. Deus fala com seres humanos. Aí nós vamos ver aqui o caso de Adão e Eva. E diz aí, ó, e o homem permanece o quê? Vivo. O povo de Israel teve um momento que Deus quis falar com eles. Não está aqui. E eles disseram assim: fala tu, Moisés, e não fala Deus, porque senão nós vamos morrer. Eles pensavam que se Deus falasse com eles, eles iam morrer. E aqui em Deuteronômio 5:24 nós vimos que Deus fala com o homem, e o homem permanece o quê? Vivo. Mas se Deus falar com uma pessoa em pecado, ela morre. É assim? Se a pessoa estiver em pecado e na hora que ela ouvir a voz de Deus, ela morre? Não, o povo estava em pecado. Quantas vezes Deus falou? Nós vemos aqui o caso de Adão e Eva. Abre aí Gênesis 3, nós vamos ler o 3, o 8 e o 10. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? 10. E disse: o que Adão disse? Eu ouvi a tua? E Adão tinha pecado, sim ou não? E ele conseguiu ouvir a voz de Deus? Conseguiu. Então quer dizer que o pecado não é um impedimento para a pessoa ouvir a voz de Deus? Nós vamos ver isso aí no estudo, depende, né? Ouvir a tua voz soar no jardim, temi. Adão agora teve medo da voz de Deus, porque estava nu e me escondi. Então, desde o princípio Deus fala com seres humanos. Deus que nós servimos não é um Deus mudo, não é um Deus que não fala.
Deus fala. Diga comigo, diga Deus fala. Quem é a primeira pessoa aí que vai falar agora? A pastor Genivaldo. Tá. Tem uma pergunta aqui, pastor. Nós vimos aqui em Gênesis. Aí você vai ficar nessas duas aqui agora. Que essa daí eu já quase adiantei. Você acredita que o pecado pode dificultar ouvir a voz de Deus, pastor? Aí tem uma alternativa, sim ou não? Vocês acreditam que o pecado pode dificultar ouvir a voz de Deus? Olha a pergunta. Vocês acreditam que o pecado pode fazer o quê? Dificultar ouvir a voz de Deus? Mas Adão pecou e ele ouviu a voz de Deus, sim ou não? Ouviu. É nisso que eu estou em dúvida, eu gosto. Mas olha aqui, ó, olha o que é que, olha o que ele diz: ouvir a tua voz, fazer o que no jardim? Soar no jardim. Soar, então já não foi clareza, né? É igual vocês, não, eu ouvi alguém gritando acolá, ó. Na verdade, então, tem dificuldade, porque ele só o som, né? De Jesus, de Deus chegando no jardim, chamando por ele. Deus está chamando, Adão. E ele... Acho que é Deus aí, cara. Teve uma dificuldade. Suou aí um negócio aí, é Deus. Eu acredito que teve uma dificuldade mesmo. Então assim, não é que a pessoa em pecado, ela não possa ouvir a voz de Deus. Mas a pessoa que está no pecado, ela vai ter essa dificuldade. Que é o que Adão disse: eu ouvi a tua voz? Soar. O que é soar? Um som, viu? Um som da tua voz lá. Não tem a clareza. Então, aí, e olha mais, ele diz o quê? Que ele teve o quê? Teve medo. Teve medo e se escondeu. Dificultou. Sim. Então, isso aí, irmãos. Marca aí, um sim aí. Então, o pecado, ele pode dificultar. Não é que a pessoa não vai ouvir. Mas fulano estava lá no pecado, Deus falou com ela. Falou. Mas dificulta a pessoa ouvir. Ainda continua com o pastor Genisvaldo. Aí depois a gente volta para o evangelista Patrícia. Aí tem uma pergunta aqui, pastor, que diz assim: Deus fala a Noé sobre a destruição iminente da terra por um dilúvio e instrui a construir uma arca. Aí o senhor vai ler Gênesis do 13 ao 22. E a pergunta é: vamos ver logo Gênesis do 13 ao 22, pastor? Então disse Deus a Noé: o fim de toda carne vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que os desfarei com a terra. Fazer para ti uma arca de madeira de golfe, e farás compartimento na arca, betumarás por dentro e por fora com betumes, e desta maneira farás de 300 covados comprimento da arca e de 50 covados, e a sua largura de 30 covados e a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 covado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás o seu lado fora. Farás leis as andares abaixo, segundo, terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo do céu, e tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança: entrarás na arca tu, os teus filhos, a tua mulher, as mulheres de teus filhos contigo. Só até aí já está bom, já dá para a gente poder ter uma noção. Aí ele vai falar dos animais, né, que é para poder colocar. A pergunta é assim, pastor: você está disposto a obedecer a Deus mesmo quando não compreende totalmente as suas instruções? Porque assim, Deus disse para Noé o quê? Eu vou destruir o mundo. Então você vai fazer uma arca, assim, desse jeito, tal, vai pegar os animais. Só que assim,
quando Deus fala, tem hora que Deus fala e a gente não entende. Não fica tão claro. Só que Deus está dando uma direção para Noé, Deus está dando uma instrução. Aí a pergunta aí cada um de vocês vai responder. Se Deus der uma instrução para você hoje, uma instrução que talvez você não compreenda totalmente, você está disposto a obedecer, mesmo sem entender a instrução de Deus? Sim. Se Deus disser para você hoje assim, dizer assim, ó, meu filho, você vai lá, vou mandar você lá para o Piauí para poder pregar a palavra lá, você vai pastorear lá, você vai ter que largar seu emprego, você vai ter que deixar a sua casa aí que você está fazendo. E aí tem que ir, né? Aí você fala, moço, não estou entendendo. Aí tem que largar, porque se Deus falar, né? Tem que largar, tem que ir, porque a instrução de Deus, Deus sabe o que faz, né? Tem hora que a gente não vai entender, é ou não é? Não compreende, mas estando na direção dele, com certeza tudo dá certo. Então, nós precisamos estar disposto a obedecer a voz de Deus, mesmo que a gente não. Ah, bispo, mas Deus falou comigo, mas eu não estou entendendo. O que Deus falou com você? Ah, Deus mandou eu construir uma arca, tal, que Deus vai salvar a minha casa, a minha família. Eu não vou fazer não, porque eu não entendi. Tem gente que faz desse jeito, é ou não é? Não, Deus falou, mas não fazer não estou entendendo. Então assim, tem hora que a gente não vai entender. Mas você está sabendo que Deus está falando? Puxa, então eu vou seguir a instrução. Amém? A evangelista Patrícia. Pode ler, evangelista, essa daí. Deus chama Abraão? Uhum. Deus chama Abraão para sair da sua terra e depois para sacrificar seu filho Isaque. Abraão responde com obediência e fé. Gênesis 12, 1, 3, 22, 1, 2. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 22, 1. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele lhe disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então a pergunta, evangelista Patrícia, é o seguinte: você tem fé o suficiente para seguir a voz de Deus, mesmo que isso exija sacrifícios pessoais? Eu vou responder aqui como se fosse eu, né? É você, cada um vai dizer. Se Deus dissesse hoje assim: olha, sai daqui dessa cidade, vai para uma terra que eu ainda vou dizer para onde é que é, deixa tudo aí, trabalho, casa. Bispo, se a gente fosse basear no tempo de antigamente, né? Porque o sacrifício era bem rigoroso, né? Por exemplo, aí Abraão sacrificar o seu filho, né? Outro Eu acho que fosse no tempo de hoje, é muito difícil uma pessoa fazer esse sacrifício, né? Só que o sacrifício de hoje que Jesus pede para a gente já é totalmente diferente dos de antigamente, né? Mas aqui eu vou colocar assim, pela fé, né? Sacrifício pela fé. Por que para Abraão foi difícil sacrificar o filho dele? Porque ele tinha uma promessa com 90. Ele recebeu essa promessa com 75 anos, de ter um filho. Estava idoso. O filho foi nascer com 100. E ele com 100 anos ali, velhinho já, Deus, o único menino que ele estava esperando, que era o filho da promessa, Deus manda matar. Aí, para chegar esse menino dos 75 até os 100, foi uma prova. Agora imagine se o menino morresse. E aí, mas mesmo sem entender, porque é fácil Deus chegar para você e dizer assim: pega seu filho. É fácil Deus chegar para você: o meu filho não é o filho. Se Deus chegar para você e dizer assim: hoje pega seu carro e sua moto, dá na igreja, na obra. Fala: não, calma aí, Deus. Hoje, meu carro, minha casa, e eu vou ficar sem casa? E eu vou ficar sem carro?
É um sacrifício grande, né? Isso é Deus, se Deus falar. Porque tem gente que faz isso pela loucura, pela religiosidade. Uma coisa é Deus falar. Deus já falou comigo. Um dia Deus falou comigo. Eu tinha, na época, eu estava juntando dinheiro, aí eu tinha 3 mil reais. E levei ano para juntar esse dinheiro. Levei um bocado de ano, acho que uns 8 anos para juntar 3 mil reais. Aí Deus falou assim: pega agora os 3 mil reais. Eu falei: não, meu Deus, demorou quase 8 anos para juntar esse dinheiro, agora eu vou dar. Aí, mas aquela voz foi tão forte que eu peguei e sacrifiquei, ofereci. Então, era o meu Isaac. Porque talvez, por que Deus pediu Isaac? Deus queria matar o filho de Abraão? Não. Deus só queria que o Abraão tirasse o Isaac do primeiro lugar e entendesse que o primeiro lugar na vida da pessoa tem que ser quem? Deus. Então, olha, o que Deus pede alguma coisa? É porque Deus quer tirar aquilo do centro. Quantos compreendem? Hein, E aí? bispo? É importante também falar Pode. assim que Abraão, ele obedeceu ao Senhor, né? Porque verdadeiramente ele ouviu a voz de Deus, né? E se a gente ouvir mesmo a voz de Deus nítida, assim como Abraão ouviu, né? Com certeza a gente vai obedecer esse sacrifício. Porque às vezes as pessoas ela dão ouvido a outras coisas e acham que é Deus, né? E a gente tem que estar atento a isso. Por isso que acontece, às vezes, a pessoa sacrificar algo ali que muitas das vezes nem foi de Deus, né? Na emoção, É. faz na emoção. Então assim, quando Deus fala, meu irmão, você não tem dúvida. Quando Deus fala, agora, não pensa você, quando Deus fala com Abraão 2 vezes, e todas as 2 vezes que Deus fala com Abraão é só querendo algo de Abraão, é ou não é? Sair da terra dele. Só que Deus também libera uma promessa. Aí depois Deus pede o filho dele. Então uma coisa difícil. E Abraão, mesmo ali, ele foi obediente na fé. E tem hora que a gente tem que ser obediente a Deus na fé. Amém? Quantos compreendem? E ser obediente tem hora que vai custar o quê? Sacrifício pessoal. Tem hora que tem uma pessoa que você não fala, você está com raiva, você está com mágoa. Aí Deus fala assim: vai lá e pede perdão. Aí você fala: eu mesmo não. E Deus está falando: vai lá e pede perdão. Aí você fala: eu ir lá? Eu vou nada. E o Abraão disse assim para Deus, na hora que Deus falou vai, ele foi. Na hora que Deus disse sacrifica, ele sacrificou. Quantos compreendem? Tá, eu vou resumir aqui essas outras partes. Moisés, vamos lá, essa parte aqui, está lá em Êxodo 3, do 1 ao 10, depois você pode ler em casa. Deus fala com Moisés. Como é que Deus fala com Moisés? Ele fala através de uma sarça ardente e chama ele para libertar os israelitas do Egito. Então qual é a lição que nós aprendemos quando Deus falou com Moisés? Que Deus pode falar de maneiras inesperadas para nos chamar para missões importantes. Moisés está lá no deserto e de repente ele vê uma sarça pegando fogo. É normal no deserto os arbustos, as árvores secas pegar fogo. Só que essa que Moisés viu pegar fogo não acabava. E não, cadê ele? E a árvore pegando fogo ali, a sarça pegando fogo, mas ela não se consumia. Aí de dentro do fogo da árvore saiu uma voz: Moisés. Aí, puxa, Deus chamou a atenção de Moisés para poder falar com quem? Com ele. Presta atenção. Tem hora que Deus vai chamar a sua atenção para poder falar com você. Deus chamou, Deus teve que chamar. Deus podia ou não podia falar com Moisés no deserto? Mas para falar com Moisés, primeiro Deus teve que chamar o quê? A atenção, captou a atenção dele. Aí ficou vendo aquilo ali, daqui a pouco Deus, Moisés. Aí ele, meu Deus, aí ele ouviu a voz de Deus. Então, agora, ele falou com Moisés para quê? Para uma missão. Chamou Moisés para uma missão. Porque Deus falou comigo que vai liberar uma bênção sobre a minha... Irmão, toda vez que Deus fala na Bíblia, você vai ver Deus falando por uma missão. Para liberar a bênção na vida de Abraão, Abraão teve que fazer algo. Sair da terra, da parentela, aí vinha a bênção. Aí eu vejo um monte de profetas que é só entrega a bênção e nada de sacrifício. Não, o negócio é o seguinte: Deus vai falar: meu irmão, Deus vai dizer, se põe na posição, ora mais, me busca mais, que eu vou te abençoar. Aí
A pessoa recebe a profecia e acha que Deus vai fazer de qualquer jeito? Não vai, tem que ter um sacrifício. Amém? Então Deus chamou Moisés para uma missão. Samuel, aí aqui no caso de Samuel, Deus fala enquanto ele ainda era criança, e ele orienta a responder. Aqui nós vemos a disposição para ouvir a voz de Deus, deve começar desde cedo. Eu sou uma criança. Deus chamou Samuel, Samuel ainda era uma criança. Eu acho interessante no caso de Samuel, que quando Deus chama Samuel, Samuel vai aonde? No profeta Eli, porque Samuel confundiu a voz de Deus com a voz do seu pastor. Então, a voz de Deus, ela pode variar. Tem hora que Deus pode falar com você, e Deus falar comigo, e as vozes ser diferentes, e a maneira como ele fala, como eu ouço, é diferente. Deus chamou Samuel, agora Deus chamou uma, chamou duas, três, 4 vezes, até quando Samuel entendeu que era Deus que estava falando, porque através do pastor. Aí o Eli disse para ele: vai, quando você ouvir essa voz, você diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E isso deve começar desde jovem que Deus está nos chamando. Amém? O Senhor está te chamando. Isaías 6:8. Isaías ouve a voz de Deus perguntando: a quem enviarei? E ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui há a disponibilidade e a voluntariedade em responder ao chamado de Deus. Isaías tem uma visão do trono de Deus, e aí daqui a pouco está só Deus, os anjos e Isaías. Aí sabe o que Deus fala? Parece assim, algo assim interessante, assim, engraçado, que está eu e o pastor Flávio aqui. Aí um exemplo, aí eu sou Deus, aí ele veio, é o Isaías. Eu disse assim: moço, quem é que eu vou enviar? Quem é que vai por nós pregar a palavra? Só está nós dois. Podia dizer: não, eu te purifiquei, eu te limpei, agora você vai pregar a minha palavra, agora você vai anunciar essas coisas. Aí Deus não obriga. Por isso que eu não gosto de fazer a obra de Deus obrigado, e não gosto que ninguém faça a obra de Deus obrigado. Se você não se lançar, se você não despertar, puxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir. O próprio Deus limpou Isaías, perdoou o pecado dele, purificou ele, pegou uma brasa lá, deixou o anjo pegar uma brasa, tocar nele, purificar ele. Aí agora o Deus dizendo: quem é que vai? A quem eu vou enviar? Aí o Isaías disse o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. E essa passagem de Isaías, para você entender, é uma referência do que aconteceu lá no céu com Cristo. Quando a raça humana pecou, quando o ser humano falhou, Deus disse: a quem? A quem enviarei? Quem é que há de ir por nós? Aí Jesus Cristo disse: eis-me aqui, envia a mim. Ali foi o próprio Cristo que disse isso lá no céu. Deus não obrigou Jesus a vir nessa terra morrendo por mim e por você. Deus tinha um propósito, Deus tinha uma missão. Só que ele precisava de um voluntário. E Jesus disse: eis-me aqui, Pai, me envia, deixa eu ir morrer por eles, deixa eu ir pagar o preço por eles. Foi fácil? Não foi. Então, a disponibilidade e voluntariedade para ouvir a voz de Deus. Toda vez que Deus falou, Deus sempre procurou pessoas disponíveis, que estivessem disponíveis para Ele. Jeremias, aonde nós vamos ver que Deus fala para Jeremias 1:4, que Deus diz que escolheu Jeremias no ventre da mãe dele. Então Deus tem um propósito específico para a vida de uma pessoa antes mesmo do nascimento. Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha um propósito para você. Diga amém por isso. Agora vamos aqui, Ezequiel. Aí Deus fala com Ezequiel para ir profetizar aos israelitas rebeldes. A missão de transmitir a voz de Deus pode ser difícil e desafiadora. Deus falou para Ezequiel pregar para um povo rebelde. É fácil? É fácil pregar para o bêbado? É fácil pregar para o drogado? É fácil pregar para o rebelde? O que é uma pessoa rebelde? O rebelde quer alguma coisa com a vida? O rebelde quer o quê? É rebelde.
Imagine aí um filho rebelde. É fácil dar instrução para um filho rebelde? Um filho que não quer estudar, que não quer, é rebelde com os pais. É fácil o pai dizer, ô meu filho, não é fácil. Aí Deus manda o profeta Ezequiel ir pregar para o povo rebelde, o israelita. Tem hora que não vai ser fácil, é desafiador. Amém? Vira a folha aí. Alguém tem alguma dúvida? Levanta a mão, que o microfone chega até você, ou quiser falar. Continuando aqui sobre ouvir a voz de Deus. Nós estamos correndo por causa do tempo. Aí aqui no batismo de Jesus, a voz de Deus declara: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Quando Jesus batizou ali, que não precisava, mas para cumprir o ritual ali da lei, a voz de Deus falou: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Quem é que vai responder agora? Raíssa. Como podemos, Raíssa, ouvir a voz de Deus segundo João 10, 27? João 10, 27. Como é que a gente pode ouvir a voz de Deus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Como é que uma pessoa pode ouvir a voz de Deus, Raíssa? Precisa ser o quê? Bispo, pastor, obreiro? Não, precisa ser uma ovelha do Senhor, né? Uma ovelha. Então a palavra diz, né, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então só quem consegue ouvir a voz de Deus é quem é a ovelha dele, né? Então, isso aqui é muito forte, gente, presta atenção. Porque tem gente, tem pregador, tem pessoas, tem pastores, bispos, apóstolos, que eles dificultam tanto as coisas de Deus, que parece que ouvir a voz de Deus é algo assim para poucos. Aí Jesus diz o quê? Que as minhas ovelhas ouvem a minha. Jesus está dizendo que ovelha ouve. Só o fato de você ser ovelha, você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Então não é algo assim fora do comum, não é algo extraordinário, é algo comum, é algo normal. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Então quem é ovelha não vai ter dificuldade de ouvir a voz de Deus. Quem é ovelha vai conhecer a voz do pastor, que ele vai dizer, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conheço-a e elas me seguem. Quem é ovelha vai ouvir o chamado do Senhor. Então toda ovelha consegue ouvir a voz de Deus. Você compreende isso? Então se você é ovelha, e eu creio que todos nós somos ovelhas, nós iremos conseguir ouvir a voz do Senhor. Amém? Continuando na Raíssa. Raíssa, aqui, o que torna difícil ouvir a voz de Deus? Mesmo sendo ovelha, parece que é difícil ouvir a voz de Deus. Mesmo sendo uma ovelha de Jesus. Aí tem aqui, barreira de pecado. As barreiras de pecado e a desobediência torna difícil ouvir a voz de Deus? Sim. Exatamente, o que nós vimos lá no início. Pecado torna difícil. Falta de atenção e distração. Também. Também. A pessoa está distraído. Está distraído, tá na distração. E o que mais tem hoje em dia é o quê? É distração. É TikTok, é WhatsApp, é Facebook, é Instagram. Antigamente só era televisão. Antigamente as pessoas sentavam e ficavam ali ouvindo a novela, era distração só pela televisão. Hoje não, é o celular, é as redes sociais. O mundo que nós vivemos de tecnologia é um mundo de distração. Então, são coisas que impedem a pessoa de ouvir a voz de Deus. Você acha que quando você está lá no TikTok ou no WhatsApp o dia todo, você vai ter facete? Não vai muita distração. Aí tem aqui, falta de relacionamento pessoal com Jesus. Impede da pessoa ouvir a voz dele? Impede também. Impede da gente ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos para a próxima? Essa daqui é importante. Todas são importantes. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Vocês estão ouvindo a voz de Deus? Quem é que vai responder? A obreira Railda. Por que, obreira Railda, é importante ouvir a voz de Deus? Romanos 8, 14 e 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus,
esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para ouvir a voz, para outra vez estender em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual aclamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. Volta no 14. Tá. Por que é importante ouvir a voz de Deus? Aí que tem aqui. Para ser guiado como filho de Deus? Sim. Exatamente, é o que texto nós vemos. Ó, porque todos que são guiados pelo Espírito, eles são filhos de quem? De Deus. O 15 diz o quê? Eu queria, deixa eu ver. Porque nós, o 16, nosso espírito, que somos, em outra versão fala nosso coração. Aí tem aqui, para alcançar fama e reconhecimento, isso é importante a gente ouvir a voz de Deus? Não. Não é não? Tem gente querendo ficar famoso, mas não é não. Para viver sem medo e com liberdade? Sim. Como é que eu pergunto aqui para a senhora é filha de Deus? Sim. No microfone, vai. Sim, somos filhos de Deus. Como é que a senhora sabe que a senhora é filha de Deus? Quem disse isso para a senhora? Nós somos filhos de Deus porque Ele enviou o seu Filho para salvar nós que somos pecadores. Mas assim, alguém já disse para a senhora que a senhora já ouviu Deus dizendo que é seu pai? Por exemplo, uma outra pergunta mais fácil. A senhora vai para o céu? Vou. Quem disse isso? A palavra. A palavra. Agora a senhora se saiu, mas saiu agora ficou mais fácil, né? A palavra. Contra as acusações do inimigo, Jesus usou a palavra. Aí contra a palavra não tem. Sim. Não Olha o que o texto diz. Porque todos, o 16, Melks, diz assim, ó. Porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem é que fala que a gente é filho de Deus? Como é que você tem aquela certeza que você é filho de Deus? Porque o Espírito Santo, ele testifica. Em outras versões fala que ele fala ao nosso coração. Sabe essa certeza que você tem aí dentro de você, que você vai para o céu, que você é filho de Deus? Sabe quem é que disse isso para você? O próprio Deus. Só que muitas vezes a gente acha assim que Deus vai falar de uma maneira que a gente vai: essa é minha filha amada, Railda, você é minha filha, você vai ser salva. Só que não, Deus fala aqui dentro. Está no meu espírito testificando. Principalmente assim, quando a gente for cometer qualquer erro, né? Que a gente vê que não está ali nos propósitos de Deus, o Espírito Santo de Deus já toca ali já testifica com o nosso espírito, dizendo: ó, por ali não. Esse caminho aí está errado, não é desse jeito. Você sente assim, aí eu já venho me acusando: ó, Railda, você está errada. É o Espírito Santo de Deus que está tocando. Está falando. Está falando comigo ali, está errado. Não é assim, aí você tem que recuar, né? Exatamente. É o Espírito Santo de Deus que está falando com o seu espírito, que você está indo por um caminho errado, você vai fazer algo errado, que não é por ali, por esse caminho. Né? E tem outras versões que falam assim, não sei se tem aí, Melcos, fala assim, que ele testifica no nosso coração. Tem alguma versão que está assim, que ele testifica no nosso coração? Ele fala no nosso coração. Sabe, tem hora que você tem coisa assim que você fala assim: eu não senti paz no meu coração. Aí você fala assim: é Deus está falando comigo. Porque a paz, o que a Bíblia diz? Que Ele vai nos guiar. O Espírito Santo vai fazer o quê? Vai nos guiar. E tem hora que para nos guiar, ele vai tirar a paz. Aí quando tira a paz, você fala: não, eu não estou tendo paz não. É uma viagem, é um negócio que você vai fechar, é alguma coisa que você vai comprar. Fala: não tive paz não vou comprar não. Quando eu fui para Brasília, eu não sei se vocês lembram, quando a gente foi para Brasília, a gente foi para poder assumir a igreja lá. Quando eu cheguei em Brasília, sabe uma coisa que saiu do meu coração? A paz. Aí falei com o apóstolo, falei: ô apóstolo, não estou tendo paz. Não, é porque você está com medo e tal.
Mas foram 27 dias, se eu não me engano, que a gente ficou lá. E 27 dias meu coração não tinha paz. Não tive um pingo de paz. Não tive um pingo de paz. E, no final das contas, era o próprio Deus. Sabe por quê? Imagina aí, se eu assumisse a igreja lá, em Brasília. Isso foi em outubro. Quando foi em fevereiro, veio a pandemia. O próprio Deus já estava me guardando de uma situação. E Ele também já tinha um outro propósito para mim aqui. Aí assumi a igreja em outubro ali no final, novembro, ficava novembro, dezembro, janeiro, fevereiro veio a pandemia após o carnaval. E Brasília fechou tudo, o Brasil fechou tudo. Aí Deus já estava vendo uma coisa que eu não estava vendo, aí o próprio Deus fez com que o meu coração não tivesse paz. E aí no final o apóstolo resolveu entregar a igreja lá e tudo na direção de Deus. Então, nós precisamos saber que o Espírito Santo nos guia. Então, irmã Railda, é aquilo. Ele fala no nosso coração. Quando a senhora falou, ele testifica. Você não está ouvindo a voz aqui, ó, no ouvido, mas está ouvindo aonde? Aqui. Tem hora que você pode me perguntar assim, bispo, Deus fala com você? Fala. Aqui? Tem hora que é aqui, mas é muito difícil. Mas é aqui na mente, no coração. Na época do irmão Girley, que bem na pandemia que ele faleceu, eu desabei, eu fiquei mal mesmo, assim, uns 2 dias que ele morreu e tal. Sabe aquela depressão que estava vindo, assim, aquela tristeza, porque gostava muito dele, muito apegado. Aí um dia eu estou lá na mesa, sozinho, comendo, o dia todinho chorando, tal, vivendo ali o luto ali, parecia que era um pedaço de mim que tinha morrido. E aí estou lá comendo cuscuz, e aí daqui a pouco eu ouvi a voz de Deus. Sei que foi aqui dentro, é muito nítida. Não foi aqui no ouvido, foi aqui dentro. Disse assim para mim, desse jeito, se for para você ficar com essa bestageira, você não serve para ser pastor não. Que pastor prepara as pessoas para ir para o céu, não é para ficar na terra não. Irmãos, parece que veio uma mão assim, tirou o luto. Na hora, falei, rapaz, Deus falou comigo aqui. Aí, acabou o luto. Não chorei mais e tal, e vi a foto dele, acabou o luto. E tal, por quê? Olha o que Deus falou comigo. Pastor prepara as pessoas para ir para onde? Para o céu. E para ir para o céu antes de Jesus voltar tem que fazer o quê? Tem que morrer. Não é para ficar na terra. Deus falou, não, estou preparando você não é para deixar o povo na terra não. O povo é para ir para o céu mesmo. Você está chorando porque o povo está indo para o céu? Você quer que o povo fique na terra? O povo não fica na terra não, o povo vai morrer. Aí toda vez que morrer alguém da igreja, mas não aquele desespero, aquela tristeza. Não, agora quando morre alguém, falou, oh, Deus vai fazer falta, mas o Senhor sabe todas as coisas. Então, depois desse dia, pronto. Então Deus fala todo dia com nós, só que a gente precisa estar atento à voz dele. Amém? Não pensa que Deus não fala com você, que Deus fala. Vamos lá, aqui, podemos ouvir a voz de Deus. Aí pela palavra, está lá em 2 Timóteo 3, 16, 17. Vamos abrir, que é para poder, o pastor pode ler? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Sim, Sim. é possível. Então Deus, nós podemos ouvir a voz de Deus através de quê? Da palavra. Da palavra. A palavra está sendo pregada aqui, Deus está falando com você, sabia? Deus está falando com você aí. Verdade. Deus pode falar conosco através da oração. Está aqui uma mulher orando de joelho. Sim? Vamos ver Jeremias 33. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A pessoa quer ouvir a voz de Deus, pastor, mas não ora. Aí fica difícil. Olha o que Deus está dizendo. Você clama, você ora. E eu respondo. Eu vou responder, ainda vou te anunciar. Quando falar anunciar, é que Deus vai fazer o que com você? Vai falar. Vai falar coisas grandes e firmes. E firmes que você não sabe. Coisa que você não sabe. Aí não ora e quer ficar ouvindo Deus todo. Não ouve, meu irmão. É oração. Tem que ter oração para Deus falar com você. Amém? Amém. Sim, a resposta é. Sim. Isso. João 16. Através do Espírito Santo.
João 17. Aqui vai ficar longo esse daqui. Através do Espírito Santo. Só esse daí, acho que esse daí já. O 8, acho que até o 8 dá. Vai lá. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Falando do Espírito Santo aí, né? Isso. Então, o Espírito Santo fala assim, fala no nosso coração, né, no nosso interior. Até convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o que a irmã falou ali, a pessoa não sabe se é errado, mas daqui a pouco tem dentro dela, diz assim, puxa, ó, vá não, isso está errado, faça isso não, isso aí é pecado. Santo. Convencendo do pecado, Isso. do juízo, da justiça de Deus. Então Verdade. o Espírito Santo fala. Sim. É a voz de Deus, é o Espírito de Deus falando. Dormindo, quando você está dormindo, Deus pode falar com você quando você estiver dormindo, sim ou não? Você está dormindo, irmão. Deus vai falar com você dormindo? Quem aqui Deus já falou com você dormindo? Eu já. Vocês não sonham, não? Deus não fala com você através de sonho, não? Quantos sonhos que você já teve assim que foi Deus te alertando? Só que você ficou, será que é coisa da minha cabeça? Vamos ver aqui, o que diz lá em Joel? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos, mas só os velhos, terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Olha, é engraçado que quando Deus foi falar com José, que ele estava tentando fugir da Maria, para não queimar a Maria, foi no sonho. Foi no sonho. Vocês lembram da mulher de Pilatos, que ela falou assim, lá sobre Jesus, falou, ó, eu tive um sonho essa noite que me perturbou. Não mexe com esse homem, não. Isso. Esse é um homem santo. Vocês lembram de José? Como é que Deus falava com José na maioria das vezes? Falava através de sonhos. Então você vai... Agora, tem um pessoal aí que qualquer sonho que tem, é porque Deus falou. A pessoa ficou dormindo lá, assistindo filme de terror, aí teve uns pesadelos lá, e Deus falou. Irmão, o sonho que Deus fala é diferente. É verdade. É diferente. Agora, eu não posso basear a minha vida por sonho, eu tenho que basear a minha vida pela palavra. Tem um povo aí que antigamente, quando era do mundo, o sonho dela era para jogar no jogo do bicho. Aí depois que se converteu, que o sonho já não usa mais para o jogo do bicho, o sonho agora é para guiar a vida das pessoas. Ei, irmã, eu tive um sonho com você essa noite, toma cuidado, viu? Ó, irmã, eu vi, irmã. Aí o sonho dela é até maior que a palavra de Deus. Ela bota o sonho acima da palavra de Deus. Aí teve um dia que uma pessoa disse, não, eu tive um sonho que você me dando uma facada nas costas. Aí eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Aí a pessoa baseou o sonho dela como uma verdade absoluta. Mas é porque Deus falou comigo. Falei, o Deus que eu sirvo não é Deus de confusão. Eu não estou aqui para dar facada nas costas de ninguém, não. Para com isso. Deus me livre, Deus já me libertou dessas coisas. Aí ela botou o sonho dela como acima da palavra de Deus. Falei, não, meu irmão, está repreendido. Então, Deus fala através de sonhos, amém? E bispo, como é que eu sei que Deus está falando comigo? O sonho, ele é nítido, ele é real, ele é colorido. Sabe aquele sonho que você sonha assim, você acorda e fala, eu sonhei com alguma coisa. Aí você fica tentando lembrar? Foi Deus não, irmão. Aquele sonho que você não lembra todo? O sonho que Deus fala é real. Pode passar 10 anos, tem sonho que passou 10 anos que você ainda lembra. Lembra ou não lembra? Um dia eu sonhei isso, real. Não sai da cabeça. Passa 20 anos, você lembra do sonho. Você conta os detalhes. Tem sonho que eu conto detalhe. Tem mais de 10 anos que eu sonhei, que Deus me deu um sonho, e eu conto detalhe, assim, tinha isso, e lembro dos detalhes. Coisa que aconteceu na minha vida eu não lembro, de 10 anos atrás. Mas tem sonho que eu sonhei há 10 anos que Deus me deu, que eu conto nos detalhes. Quando foi para Deus me dar uma moto, eu sonhei com a moto. Só que a moto no sonho era azul. Aí eu só queria se fosse azul. Aí no dia que eu vi a moto, a mesma moto, só que era vermelha. Aí eu disse, não é essa não, no sonho foi azul.
Só que a moto que Deus me deu foi vermelha. Mas era a mesma moto, mesmo modelo do sonho. Só que aí tem gente que leva o pé da letra. Não, mas tem que ser desse jeito. Aí do mesmo jeito que Deus me deu a moto, que eu sonhei, Deus me deu. Então assim, detalhes assim da moto, tal, real mesmo, coisa real. Alguém aqui já sonhou voando? Já sonhou voando? É bom, né? Alguém já sonhou mijando na roupa? Meu Deus, toda criança, né? Vai sonhar. Esse realiza na hora. Esse realiza, esse é o único que realiza na hora. Aí não é Deus não, né? Esse quando você sonha não é Deus não. Minha mãe brigava direto. Não, bebe muita água para não mijar na cama. E se bebia muita água, não tinha jeito. No sonho, e era uma alegria. Quando acordava, Cristóvão está rindo muito. Jesus. Vamos lá. Deus fala através de pessoas. Deus pode usar uma pessoa para falar com a gente? Hebreus 1 e o 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então Deus pode usar as pessoas para falar com a gente? Com certeza. Deus usou os profetas, falou diversas vezes, não foi uma nem duas. Agora só que ele está falando através do Filho, só que ele ainda fala através de pessoas. Deus pode usar um pastor, o obreiro, o irmão, a irmã. Deus pode usar alguém para falar. Ah, mas foi o irmão que falou, mas pode ter sido Deus falando na boca dele, na boca dela. Amém? Amém. Deus pode falar conosco através da natureza, do mundo. Vamos ver lá, Salmos 19, o verso 1 e 4. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Meu Deus. Tem mais um lá. Não há linguagem. Nem fala onde não se ouça a sua voz. Então você não precisa falar não. Deus, na natureza, você vai lá na roça lá, daqui a pouco você está na roça lá. Deus, você fala, não, é coisa da minha cabeça, Deus falando. Deus começa a ministrar. O rio e tal. Verdade. Então assim, a Bíblia está dizendo, não tem linguagem, não tem nada que não ouça a sua voz, porque um dia faz declaração do outro dia. A noite mostra a sabedoria de Deus. O universo, a criação, revela a sua glória. A natureza, então que você pega um passarinho, você fica olhando assim, os pardais lá em casa, todo dia eles vão lá, que os meninos deixam as comidas da noite, acaba caindo farelo na mesa, e o pardal é um animal que ele é ousado, né? Ele entra dentro de casa, ele faz ali o limpo ali na cozinha, onde tiver comida, e a hora que eu fico analisando assim, todo dia vai lá comer, eu falo aí ó, Deus deixou os meninos deixar a comida cair para te alimentar. E se não tivesse comida, Deus ia arrumar outra comida para ele em outro lugar. Aí eu falo, poxa, até os animais faz a gente lembrar que Deus nos alimenta todo dia. Então Deus fala de diversas maneiras. Uma curiosidade aqui que nós vamos ver é sobre a voz de Deus, sobre o silêncio. Vocês sabiam que Deus fala através do silêncio? Vamos lá. 1 Reis 19, abre aí, Melkson, 11. 1 Reis 19, verso 11 e o 12, nós vamos ler. 1 Reis 19 diz assim: E disse Deus, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passeava o Senhor, como também uma grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Em outras versões fala um sussurro, um sereno. Então fala de um silêncio, de uma calmaria. Tem hora que para ouvir a voz de Deus, sabe o que eu faço? Fico calado, silêncio. Sabe naquele momento do silêncio que você diz assim, não, aqui não tem como Deus falar comigo e Deus fala. Quando tudo para, quando a agitação, quando tudo se acalma, Deus vem e fala. Então, Deus fala, meu irmão. Deus está falando com cada um de nós, amém? Fica correndo, porque eu vou acolá que tem um profeta, tem uma mulher que fala. Teve uma pessoa aí que eu fiquei sabendo,
A gente fica sabendo de coisa aqui nessa cidade, viu? Aí diz que tem uma mulher aí que baixa o anjo Gabriel aqui na cidade. Vocês acreditam num negócio desse? Aí diz que o anjo Gabriel fala lá e revela as coisas e tal. E aí teve uma pessoa da igreja que foi lá. Eu disse, meu Deus, esse povo não está ouvindo Deus não. Que primeiro que anjo não baixa em ninguém. Anjo não incorpora ninguém. É só se for demônio. E ainda o anjo Gabriel. Aí a pessoa foi lá ouvir a asneira dessa pessoa que nem crente é, que se diz lá uma pessoa que recebe o anjo Gabriel na sua casa. E o povo acredita, e tem um monte de gente que vai na casa dessa mulher. Vai lá para ouvir o anjo Gabriel. Eu não quero ouvir Gabriel não, eu quero ouvir é Deus, amém? Negócio de anjo, eu não sei se o anjo foi mandado por Deus. Mas aí a pessoa foi lá, falou, meu Deus, Deus falando todo dia, a pessoa está atrás. Agora, o povo vai atrás disso aí, meu irmão. Se disser assim, ó, tem uma mulher lá que Deus usa para revelar, a pessoa, ô pastor, olha aqui para mostrar. Um dia eu orei por um homem, aí ele falou assim, depois que eu terminei de orar por ele, ele falou assim, o senhor viu o que aí na minha cabeça? Eu disse, meu Deus, quase que eu disse para ele assim, piolho, lêndia, caspa. Viu que ele veio na igreja pensando que eu ia revelar alguma coisa para ele. O povo está atrás. Por quê? Porque é acostumado, igual antigamente, nos feiticeiros. Então tem que sair dessa idolatria. Vocês sabiam disso? Para que eu preciso, a não ser quando Deus manda. Eu estou dizendo que você tem que desprezar a profecia, não. Mas não fique atrás, não, porque Deus fala. E quando alguém vier falar alguma coisa com você, é porque Deus já falou primeiro. Amém? Deus não vai falar nada com você através de um profeta, de uma profetisa, de um homem, de uma mulher, de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, que ele não tenha falado primeiro com quem? Com você. Agora tem gente que fica procurando para massagear o ego. Não. Deus fala comigo através do passarinho, do cachorro, de todas as situações. Deus está falando da palavra, dos sonhos. A irmã Railda aqui, pastor. Deus está falando com a gente, então não se iluda, a voz de Deus é clara e Deus fala conosco todos os dias. Uma vez eu estava numa luta lá em casa com meus meninos, aí a igreja que eu congregava, o pastor fez uma paisagem muito bonita, né? Uma água corrente, passarinho, árvore, assim, tipo um riachozinho, coisa bem linda mesmo no púlpito da igreja. Aí, no tempo de culto de libertação, nas quarta-feiras, veio um pastor pregar, ele até aqui da Bahia, né? Aí eu sentada lá com meus meninos, sentei no banco lá, fechei o olho na hora da pregação, aí esse pastor pregando, nessa água, eu estava ouvindo a corrente da água, quando ela fica descendo, batendo nas pedras, que fica aquele barulhinho assim, bem suave. Meu olho fechado, eu falei, gente, será se está descendo água ali daquele púlpito? E eu ouvindo essa água bem suavezinha assim, ó, quando começa a chover, que a água vai descendo devagarinho nas pedras, aquele barulhinho bem suave. E eu ouvindo, e eu querendo abrir o olho para me ver se tinha água. Mas assim, por falta de sabedoria que Deus está falando através da palavra, né? Eu tinha que ter continuado, né? Com o olho fechado, ouvindo a palavra, a pregação dele, ele falando comigo através da pregação e através desse riacho. E por curiosidade eu fui abrir o olho. Vi a paisagem lá. Normal. Mas era o Espírito Santo de Deus, né? Ministrando a tranquilidade, a calmaria, a calmaria, paz. Pois é, a paz. Porque às vezes a gente está com aquela angústia, né? Com aquele desespero assim. Aí vem a palavra. Aí você vê a calmaria, a paz do Senhor falando, estou aqui, eis-me aqui. Calma o seu coração, né? Não se preocupe, eu estou contigo. E acho que é assim que o Senhor fala, né? Isso. Através da palavra dele. Exato. Por que a gente trouxe esse estudo, queridos? Porque muitos cristãos ficam naquele dilema. Puxa, Deus não fala comigo. Uma luta, Deus não diz nada. Deus está falando com você. Deus está dizendo, eu estou falando com você todo dia, toda hora, todo momento. Para um pouquinho.
preste atenção na voz. Agora, como é que eu sei que é a voz de Deus? Porque quando é a voz de Deus fala, o que a Bíblia diz? As minhas ovelhas ouvem a minha. Você não vai ter dúvida quando Deus falar com você. Teve alguém aqui que nunca teve uma experiência de você dizer assim, não, eu nunca ouvi Deus falar comigo? Teve alguém que você disse assim, eu nunca ouvi Deus falar comigo? Teve alguém? A maioria de nós, se não dizer todos nós, já tivemos, todos nós tivemos alguma experiência única de Deus falar com a gente, sim ou não? Ou no sonho. Aí a mãe está lá preocupada com o filho, aí a mãe, Deus fala, deixa sair não. Aí não vai sair não. Aí não sai, aí daqui a pouco acontece alguma coisa lá. Aí, mãe, como é que a senhora sabia? Foi Deus, Deus revelou. Deus revela, Deus mostra. Deus fala com a mãe, com o pai. Deus fala com as pessoas. Quantas situações que Deus já não te revelou, que Deus já não te disse. Armar a emboscada, um problema, o pecado. Sabe como é que eu sei que Deus está falando comigo todo dia? Eu digo, não. Todo dia eu estou tendo convencimento do pecado. Quando a carne tenta pender para um lado do Espírito Santo, Deus ainda está falando comigo, rapaz. Deus fala com a gente. Você acha que quem convence você do pecado é o bispo, que nem lá na sua casa está, que nem está vendo o que você está fazendo? Se não for Deus falando com você, e você acha que é só do pecado que Ele fala? Não, Ele fala com você de várias coisas. Agora, se você desenvolver esse relacionamento com Ele, a voz dele vai ficar mais nítida. Quando ele falar, você vai saber. Tem momento que a gente já sabe. Opa, mudou o comando, a gente vai fazer de um jeito, Deus diz, faça assim, pronto. Tem dúvida. Ah, bispo, quem falou para você? Como é que Deus, você sabe que Deus? Certeza. Porque, só para a gente fechar aqui, passar, igual diz o apóstolo, passar a régua lá e fechar a conta. Antigamente o pessoal era assim, né? O pessoal aí que era mais velho, que ia no comércio assim, passa a régua aí e fecha a conta. Que era para encerrar a conversa e passar a régua e fechar a conta. Minha menina, a Laura, vocês lembram do sorteio do bode? Falando nisso, fala, bispo, o dinheiro do sorteio do bode, da viagem que não teve. Pois é, teve mesmo não. A gente pegou o dinheiro e arrecadou, não sei se foi 1.000 e tanto, foi 2.000. A gente botou aqui na igreja, na época não sei se foi da reforma, eu não lembro detalhes. Eu esqueci de dizer para vocês, ó, que eu gosto de ser transparente nessas coisas. De repente tem um ou outro que lembra, né? Tem gente que tem a memória boa, fala, o bispo fez um sorteio aí que era para poder arrecadar dinheiro para a gente ir para a viagem para Salvador e ninguém sabe nem. A gente colocou aqui na obra de Deus. Então, assim, eu não lembro se foi na reforma, o que foi? Sei que teve alguma coisa da igreja que eu comprei, aí eu pensei, depois eu falo para o pessoal. Esqueci, na correria já tem tempo. Não sei se foi desde do início do ano, foi no final do ano, sei que a gente colocou ele na obra. Aí, teve o sorteio do bode. Vocês lembram que teve um bode que a gente sorteou? Aí a minha menina Laura ganhou o bode. Aí chegou em casa, ela disse assim, pai, o senhor sabia que Deus falou comigo que eu ia ganhar o bode? Aí eu disse assim, Deus falou com você, Laura? Falei, como é que Deus falou com você, Laura? Ela falou, eu não sei, foi aqui. Aí foi aqui dentro, no coração. Aí, olha só, antes do sorteio do bode, Deus foi lá e falou para ela que ela ia ganhar o bode. Ela ficou até com vergonha, veja esse Patrício chamando ela ficou com vergonha de ganhar. Aí, ou seja, aí como é que ela, aí ela já começou a ter as experiências dela, porque quando Deus fala, porque se Deus tivesse falado que ela ia ganhar o bode e outra pessoa tivesse ganhado, seria Deus? Não. Deus falou que ela ia ganhar o bode e aconteceu o quê? Ganhou. Quando Deus fala, acabou a conversa. Quando Deus fala, meu irmão, descansa. Mas aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, não foi? Foi Deus que falou? Descansa. Pode acontecer o que for. Se Deus falou, vai chegar. Se Deus falou, vai acontecer. Mas foi outro que ganhou, daqui a pouco descobre, não pagou. Aí não, é você, foi fulano aqui. Quando Deus fala, Deus garante. Amém? Todos vocês estão ouvindo a voz de Deus. Eu não estou ouvindo. Então, para um pouquinho, tira a distração, tira as coisas, ora, clama a mim, e Ele vai te anunciar coisas grandes. Ouça a voz de Deus no seu coração. Amém? Vamos orar?
Você vai sair daqui hoje convicto que Deus está falando com você. Deus preparou esse estudo só para você. Talvez você que está lá, Deus não fala comigo. Deus está dizendo, mais do que eu estou falando é sonho, é visão, é passarinho, é cachorro, é vaca que corre atrás de você. É tanta coisa que eu estou botando para falar com... É jumenta, Deus usou a jumenta para falar com Balaão. É tanta coisa que eu estou usando para falar com você. Você ainda quer que eu fale mais? Mais o quê? Você quer que Deus fale mais o quê, irmão? Deus não vai mentir para você, não. Deus não vai te enganar, não. Agora, se você quer ouvir o que você quer, o que agrada a você, aí Deus não vai falar. Deus vai falar o que Ele quer. Porque tem gente que quer que Deus fale o que agrade. Mas não me agradou. Foi Deus, não. Deus não vai falar algo só para te agradar. Deus vai falar o que Ele quer, o que Ele deseja. Mas pode ter certeza que o que Ele fala sempre é para nos abençoar. Amém? Feche os teus olhos, repita essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, eu quero ouvir a Tua voz. Diga, meu Deus, fala comigo. Diga, Senhor, fala que o Teu servo ouve. Diga, Senhor, tira tudo aquilo que não vem do Senhor, que impede de eu ouvir a Tua voz. E que a partir de hoje eu possa estar atento quando o Senhor falar comigo. Deixa eu orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor não é um Deus mudo. O Senhor não é um Deus de pedra, de barro. O Senhor é um Deus vivo e Criador de todas as coisas. E o Senhor fala conosco a todo tempo. O Senhor trouxe o Teu filho e a Tua filha aqui, meu Pai, nessa noite, só para dizer para ela, eu falo com você. Eu estou dizendo com você. Ouça a minha voz. Ouça a voz de Deus no teu coração. Deus está revelando coisas grandes e insondáveis para você. Deus está revelando coisas grandes e extraordinárias para você. Dê ouvido à voz do Senhor. Pai, que possamos estar atentos à Tua voz. Ó Deus, a Tua voz que é inconfundível. Porque a Tua palavra diz que as Tuas ovelhas, não é os Teus pastores, não é os bispos, não é os apóstolos, é as ovelhas. E todos, ainda que tenham cargo, são ovelhas. As Tuas ovelhas ouvem a Tua voz. E nós pedimos, fala com as Tuas ovelhas, em nome de Jesus. Leva o Teu povo para casa, guardado, protegido. Dê a todos uma noite de paz, de descanso. Se o Senhor desejar falar conosco em sonhos, em visões, fale conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz e queremos Te obedecer, queremos estar disponível para cumprir o Teu querer. É o que eu oro, peço, Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até sexta-feira, em nome de Jesus. Pode levar a folha, querido, só deixa o lápis. Os obreiros e evangelistas, só as mesas.